E hoje a gente vai falar sobre 4 fontes do micronutriente boro e como que ele pode impactar na produtividade das mais diversas culturas agrícolas. Olá pessoal, Jonathan por aqui para mais um vídeo do canal AgroBrasil. Se você gosta do nosso conteúdo, considere se inscrever, tá? Tem um botão vermelho aqui embaixo, se inscreva, não custa nada, é muito importante. E também deixe o seu like, esse é seu pagamento por este vídeo. Vamos falar sobre essas 4 fontes de boro. O boro é um dos micronutrientes que nós temos maiores problemas em alguns tipos de solo e também limita e muito a nossa produtividade das lavouras. Vai ficar aqui uma sugestão para vocês. Tem um outro vídeo do canal AgroBrasil onde a gente fala especificamente sobre o nutriente boro, quais que são as suas funções para as plantas e também quais que são os sintomas da deficiência de boro. Então vai ficar um link aqui na descrição, depois você vai lá e assiste, ok? Mas o nutriente boro, né, em solos arenosos, solos que têm baixa matéria orgânica, geralmente ele é um dos primeiros micronutrientes a dar sinal também de deficiência. Então aqui vocês estão vendo, tem aqui embaixo, né, o fruto do tomate com deficiência de boro. Já é um fruto que não tem capacidade comercial, nem de crescimento, nem de nada, porque o boro ele é responsável pela formação do tubo polínico. Quando nós temos deficiência de boro, essa formação do tubo polínico vai ficar prejudicada e também a polinização, a germinação, né, e o pegamento de flores e de frutos vai ficar comprometido. Então o boro ele é muito importante para essa questão reprodutiva das plantas, né? Tanto aqui no caso do tomate, é claro, quando a gente tem uma deficiência um pouco mais severa de boro, vai dar esses sintomas aqui do rachamento do fruto, né? Mas ele tem uma escala de deficiência e vai dar vários problemas nas próprias folhas, vai dar o problema depois do pegamento de flores, pegamento de frutos, né? Ou até mesmo aqui na formação das espigas, é o caso do milho. Uma falta de boro, né, não podemos confundir com deficiência de alguns outros nutrientes que também têm sintomas um pouco parecidos. Então, nós temos que efetivamente distinguir o que é boro, o que é outro nutriente. Mas só para que vocês vejam aqui, a falta de boro também vai comprometer aí no nosso enchimento de espigas. Aqui tem um gráfico muito interessante, tá? Que é um gráfico segundo a produtividade em toneladas por hectare, em 3 situações diferentes, sem boro num solo, com boro foliar ou com boro no solo, tá? E aqui o percentual de frutificação, porque se lembra lá que eu te falei? O boro é responsável e é participante da formação do tubo polínico. E a formação do tubo polínico vai influenciar diretamente no percentual de frutificação. Então a frutificação vai estar nessa linha azul aqui. E essas colunas vão então representar a produtividade comercializável. Quando nós não temos boro ou um solo com deficiência de boro aqui, olha qual que é a produtividade. Isso aqui para tomate, né? De 30 toneladas por hectare. Com boro foliar, a gente vai estar aqui, né? 42, 43 toneladas por hectare. A mesma coisa vai acontecer também com o nosso boro via solo. Então nós temos essas 2 principais formas da gente aplicar o boro, via solo e via foliar. São opções, tá? Então o seguinte, também aumentou a frutificação. O que estava acontecendo aqui embaixo? Baixa frutificação e baixa produtividade também. Se lembra lá do barilzinho de Liebig? Eu vou colocar uma foto aqui do lado, que a lei de Liebig diz o quê? A produtividade máxima de uma determinada lavoura agrícola é limitada por aquele nutriente que está faltando no meu solo. Se tiver faltando boro, então a produtividade máxima vai estar ali também sendo limitada pela falta do nutriente boro. Por isso que é tão importante, quando a gente tiver solos com características de deficiência de boro, que a gente faça a correção com algumas fontes de boro. Outra coisa, isso aqui não serve só para boro, serve para todos os nutrientes.
Existem algumas culturas agrícolas que têm uma responsividade maior, que têm uma necessidade maior, e algumas que têm uma necessidade menor, que vão dar menos problemas com deficiência de boro, mesmo em situações adversas, em situações onde o nutriente esteja em falta no meu solo. O pessoal vem perguntar assim: Jonathan, a cultura da mandioca, a cultura do chuchu, culturas marginais aqui, eu tenho que fazer uma adubação via foliar? Não, pessoal, que algumas culturas elas têm necessidades maiores, seja pela sua característica intrínseca de ter mais necessidade de boro, ou seja, por aumento de produtividade devido a materiais genéticos mais produtivos. Então imagina um tomate lá que produzia antigamente 10 toneladas por hectare, 20 toneladas por hectare, a gente passar a patamares atuais de 40, 50, 60 toneladas por hectare de tomate. Esse que produz 50 toneladas por hectare vai requerer e vai extrair do teu solo muito mais boro do que aquele material genético antigo que produzia 10, 15 toneladas. Então nós temos que considerar isso também, adicionar o nutriente, porque atualmente materiais genéticos estão saindo com tetos produtivos cada vez mais altos e a nossa nutrição de plantas tem que ir acompanhando. Quer dizer, o nosso solo mais equilibrado e também a adição das diferentes fontes de adubos. Por isso que é importante outra coisa, a gente planejar e também fazer um plano de adubação diferente para cada cultura agrícola. Nem sempre uma tabelinha, um software vai nos ajudar a ver isso. Detalhar, determinadas culturas são mais responsivas, têm uma maior necessidade do boro. Então, esse olhar crítico e conhecer as culturas agrícolas e conhecer a nutrição das mais diversas culturas agrícolas vai nos ajudar na hora de definir uma adubação com boro. Então, aqui nós temos a coluna das mais responsivas, a batata, o café, a couve, a maçã e o girassol. As medianamente responsivas, que também respondem, tá, pessoal? Pode ser via foliar ou via solo. O alface, o brócolis, o milho, o repolho, o tomate e a uva. E aquelas que são menos responsivas, que não têm uma necessidade tão alta de boro. A cebola, os citros, os feijões, o pepino, a soja e as forrageiras. Outra coisa, todos os nutrientes eles têm uma disponibilidade associada também com a faixa de pH que nós temos no nosso solo. Então, pHs desequilibrados, seja ele muito ácido ou seja ele muito básico, muito elevado, nós vamos ter falta de nutrientes. Então, olha aqui onde é que está o boro, né? O boro está aqui junto com o nitrogênio e com o enxofre. E ele vai ter uma máxima disponibilidade aqui na faixa entre 5 e 7,5 aproximadamente, é onde a gente vai ter máxima disponibilidade de boro. Jonathan, eu estou abrindo uma área aqui. A minha área tem pH 4, pH 3,5. Chega para a gente análise de solo com pH 3,5, com pH 4. Você vai plantar uma dessas culturas aqui que são mais responsivas, que tem uma necessidade, que são mais sensíveis à falta desse micronutriente. Se a gente plantar, vai aparecer deficiência de boro? Muito provavelmente vai. Então nós temos que equilibrar primeiro o nosso solo, colocar em condições ideais, fazer uma correção de acidez, que aí depois a gente consegue também trabalhar com os níveis do nutriente. Não só o boro, né, de outros elementos também. Outra coisa que nós temos que sempre levar em consideração e sempre colocar como uma prioridade para o solo da nossa propriedade rural ou para o solo da propriedade rural de um produtor que a gente atende é manter bons níveis de matéria orgânica. A matéria orgânica vai beneficiar o nosso solo em diversos aspectos, mas aqui a gente está falando especialmente sobre o boro. O boro, juntamente com o zinco, são dois micronutrientes mais requeridos pelas culturas de maneira geral, né? Na classe dos micronutrientes, e eles são altamente dependentes da matéria orgânica. Então, se a gente tiver baixa matéria orgânica, provavelmente nós vamos ter também uma baixa concentração, uma baixa disponibilidade de boro para as plantas. Alta matéria orgânica, mais boro, mais zinco, menos problemas com deficiências e também maior produtividade.
ok? Então, matéria orgânica a gente tem que colocar como prioridade no nosso solo para acabar com os problemas de deficiência de boro também. Mas nós temos alguns adubos que a gente pode estar utilizando que são à base de boro e que são muito utilizados aí Brasil afora para fazer a correção deste nutriente. Esses são esses 4 principais, né? Nós temos o bórax, o ácido bórico, a ulexita e também um outro que aqui é nome comercial, que é o Solubor, né? Cada um deles tem uma característica distinta e cada um deles também tem uma concentração de boro um pouco diferente. Então o bórax tem 11% de boro, o ácido bórico tem 17% de boro, a ulexita tem entre 8% e 15% de boro e o Solubor tem de 20% a 21% de boro. Esse Solubor, inclusive, aí, ele pode ser utilizado junto com o tanque de pulverização. Então, na hora de fazer, por exemplo, outro produto fitossanitário, também pode ser utilizado a adição desse Solubor. É muito utilizado o bórax. O bórax ele é muito solúvel em água. E existem algumas formas aí, também a ulexita. A ulexita é um granulado, é um fertilizante mineral à base de boro granulado que também acaba sendo uma boa opção para a gente adicionar o boro no nosso solo. Então nós temos que planejar muito bem como é que nós vamos fazer. E ainda nós podemos fazer via foliar. Porque o boro ele tem uma característica muito própria desse nutriente, que é o seguinte: ele tem uma faixa entre deficiência e toxidez que não tem uma amplitude tão alta. Então você, por exemplo, o fósforo tem uma faixa aqui entre deficiência e toxidez que é uma amplitude maior, né? É difícil ter problema com toxidez de fósforo. Agora, de boro não. Ele tem essa faixa que é mais estreita e se eu adicionar muito boro, vai começar a dar toxidez na minha cultura agrícola. Então não é adicionar qualquer quantidade lá e achar que tá bom. Não, é fazer um planejamento efetivo da quantidade de boro que eu estou precisando e ver também qual que é a melhor forma de disponibilização. Eu tenho fertirrigação, posso estar utilizando um bórax, né? Eu tenho lá, vou aplicar na minha área, posso utilizar uma ulexita, ou eu posso misturar num tanque um Solubor, né? Então, dependendo do tipo de situação que eu tenho, eu vou escolher um tipo de nutriente, um tipo de adubo um pouco diferente também, tá? Isso aqui vai muito segundo a sua realidade, o que você tem aí no seu campo, por isso eu não vou me aprofundar muito nisso. Então, vocês já viram, são essas principais fontes, essas 4 principais fontes. Se você quer receber esse material gratuitamente que nós mandamos, tá? Nós temos um grupo de conteúdo no WhatsApp, onde a gente toda semana manda aqui os materiais dos vídeos. E você pode então entrar nesse grupo e que a gente manda lá para vocês em PDF sem custo algum, beleza? Vamos lá, algumas dicas gerais para a gente não ter problema com deficiência de boro na nossa área. Mantenha o pH adequado, na faixa adequada, então sempre fazer a minha calagem, fazer análise de solo e monitorando como é que está o pH. Outra coisa, manter bons níveis de matéria orgânica no solo. Como assim? Utilizar um adubo orgânico, utilizar uma adubação verde, não fazer o revolvimento, plantio direto, tudo isso vai nos ajudar com que a gente aumente os níveis de matéria orgânica e o boro, por estar bastante presente na matéria orgânica, aí a gente vai ter uma maior disponibilidade do nutriente para as culturas agrícolas, tá? Outra coisa, monitorar as áreas de possível deficiência de boro. Então aqui para a gente da região sul não é assim tão comum deficiência de boro, mas ainda entre os micronutrientes, o zinco e o boro são os 2 mais importantes, são os 2 que dão mais problemas nas culturas. Mas se você está lá no Nordeste, você está no Centro-Oeste e teu solo é muito arenoso, pode sim ter problema com deficiência de boro. Então tem que ir nos teus talhões, na tua lavoura e verificar, né? Assistir o vídeo que nós temos aqui sobre sintomas de deficiência de boro e tentar relacionar com o que você tem aí na tua lavoura. Pode ser falta de boro, aí você vai ter que corrigir. Ou com um daqueles 4 adubos à base de boro, tá? E também você pode fazer análise foliar e de solo. Porém, nós temos aqui que falar para vocês
que a análise foliar não pode ser feita de qualquer maneira. A análise foliar tem que seguir critérios, segundo a época, segundo a cultura, segundo a quantidade de folhas, para que ela seja efetiva, para que os resultados da análise foliar possam ser utilizados. Outra coisa, boro é um bom nutriente para adubação foliar. Então, como vocês viram aqui, tem boro aplicado via solo, né? Nessa pesquisa especificamente. Eu não estou querendo extrapolar isso para todas as culturas agrícolas, é bom que fique claro. E aqui boro via solo e via foliar. Os resultados em incremento de produtividade e também em frutificação ficaram muito próximos, muito parecidos. Então tem uma outra característica própria do boro, que é um nutriente com baixa mobilidade dentro da planta. Tem baixa mobilidade no solo e tem baixa mobilidade dentro da planta. E também é requerido em maiores quantidades em épocas específicas, principalmente próximo ao período reprodutivo, próximo à floração e frutificação. Por isso que é interessante a adição e a utilização de adubos foliares à base de boro. Por exemplo, para a cultura do tomate é indicado a utilização na época do florescimento, pulverizações com adubos foliares à base de boro e de zinco e de cálcio também. Então deixa sugestões de mais vídeos aqui embaixo. Também tem a Exafértil, Escola de Adubação e Fertilidade do Solo, onde semanalmente a gente faz vídeos aprofundados e aulas muito complexas aqui para você aprender a adubar as mais diversas culturas agrícolas. E também tem certificado, tem suporte, tem grupo de alunos. Eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Tem 7 dias de graça para você testar. Entre na Exafértil, experimente. Se você não gostar, você pode sair, pede o dinheiro de volta. Eu garanto que você vai gostar bastante. Também tem a consultoria do Canal Agro Brasil. Se precisar de alguma coisa, chama no nosso WhatsApp. Até o próximo vídeo e tchau!